Nas profundezas do nosso ser existe um universo oculto, um ecossistema vibrante que toma decisões por nós muito antes de termos consciência. Não falamos do cérebro que reside em nosso crânio, mas de outro, mais antigo e visceral, que opera na escuridão de nosso intestino. Durante milênios, a humanidade intuiu sua existência. Sentimos borboletas no estômago diante do amor ou da ansiedade, tomamos decisões viscerais e confiamos em nossa intuição. Mas e se essas não fossem simples metáforas, mas o eco de um diálogo real e constante entre dois cérebros? Esta é a história do redescobrimento de uma das conexões mais poderosas e esquecidas da biologia humana: o eixo intestino-cérebro. Muito antes de a ciência moderna poder nomeá-lo, as antigas civilizações já cultuavam essa conexão. Nas margens do Nilo, os médicos egípcios, embora vissem o coração como o assento da alma, sabiam que um distúrbio digestivo podia nublar a mente. Na Grécia clássica, Hipócrates, o pai da medicina, lançou uma afirmação que ressoaria através dos séculos: toda doença começa no intestino. Não era uma simples observação, mas uma profunda declaração de princípios, uma intuição genial que a ciência levaria mais de 2000 anos para começar a demonstrar. Como é possível que um conhecimento tão fundamental tenha se perdido nas brumas do tempo? Nas tradições orientais, essa conexão nunca foi esquecida. Para a medicina chinesa, o equilíbrio do qi, a energia vital, dependia diretamente de um sistema digestivo saudável. Um intestino em harmonia era sinônimo de uma mente clara e emoções estáveis. Filósofos romanos como Galeno seguiram essa linha de pensamento, postulando que os vapores do estômago podiam ascender e perturbar a razão. No entanto, com o surgimento de uma ciência ocidental que dissecava o corpo em partes isoladas, essa visão holística foi descartada como mero misticismo. O cérebro foi coroado como o rei absoluto e o intestino relegado a ser um simples tubo de processamento. Mas o corpo guarda segredos que a razão nem sempre pode ignorar. A evidência desse vínculo persistia em nossa linguagem e em nossas sensações mais primárias. A ciência dos séculos 17 e 18, com sua obsessão pela anatomia, descreveu com precisão cada órgão, mas não conseguiu explicar a conversa silenciosa que fluía entre eles. Foi necessário esperar até o século XX para que os pesquisadores, armados com novas ferramentas, começassem a ouvir novamente esse diálogo esquecido. E o que encontraram foi revolucionário. Descobriram que nosso intestino é muito mais do que um processador de alimentos. É um órgão inteligente, revestido com uma rede de mais de 100 milhões de neurônios, mais do que os encontrados em toda a medula espinhal. Este sistema nervoso entérico, nosso cérebro oculto, pensa, sente e lembra. E não está sozinho. Abriga um ecossistema de trilhões de micro-organismos. A microbiota intestinal, uma selva microscópica que influencia ativamente tudo, desde nosso sistema imunológico até a produção dos químicos que governam nosso humor. Aqui reside o núcleo do enigma moderno. Como é possível que um exército de bactérias em nossas entranhas possa ter a chave de nossas emoções mais profundas? A ciência atual está revelando que cerca de 90% da serotonina, o neurotransmissor da felicidade e do bem-estar, não é produzido em nosso cérebro craniano, mas em nosso intestino. Essa revelação é surpreendente e nos obriga a repensar tudo o que acreditávamos saber sobre a saúde mental. Um desequilíbrio nesse ecossistema interno pode ser uma das causas profundas da ansiedade ou da depressão. A medicina moderna, que durante tanto tempo tratou a mente e o corpo como entidades separadas, encontra-se agora à beira de uma mudança de paradigma. Estamos redescobrindo a sabedoria de Hipócrates, não como uma intuição, mas como uma realidade biológica tangível. A jornada para entender completamente o eixo intestino-cérebro não apenas promete novas curas, mas nos obriga a nos vermos de uma maneira completamente nova. Não como uma máquina de partes, mas como um sistema interconectado e ressonante. As culturas ancestrais sabiam disso. Nós sentimos isso todos os dias, e agora a ciência está começando a traçar o mapa. Ao longo deste documentário, desceremos as profundezas deste cérebro oculto, exploraremos o poder da microbiota e descobriremos como a dieta, o estresse e nossas emoções tecem a complexa rede que nos define. No próximo capítulo, iniciaremos a jornada desde a intuição ancestral até as primeiras descobertas científicas que começaram a iluminar essa conexão fascinante e vital. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal.
No século XIX, a ciência começou a dar passos firmes em direção à compreensão da intrincada relação entre o sistema digestivo e o sistema nervoso. Enquanto as intuições dos antigos já insinuavam um vínculo, foi nesta época que os pesquisadores começaram a reunir evidências que desafiavam as concepções tradicionais. A ideia de que nossas emoções e pensamentos poderiam estar conectados de alguma forma com o que acontece em nosso intestino começou a tomar forma. E as primeiras investigações lançariam as bases para o que hoje conhecemos como o eixo intestino-cérebro. O médico escocês William Beaumont, por meio de seus estudos no século XIX, foi pioneiro ao observar como os processos digestivos podiam influenciar o estado emocional das pessoas. Beaumont realizou experimentos com um paciente, um soldado chamado Alexis St. Martin, que sofreu uma ferida de bala que deixou um orifício em seu estômago. Através dessa peculiar situação, Beaumont pôde observar como a comida, ao ser digerida, afetava não apenas a saúde física de seu paciente, mas também seu comportamento e bem-estar emocional. Isso levantou a questão de como um órgão como o estômago poderia ter um impacto em nossa mente. Enquanto isso, na Europa, outros cientistas começaram a explorar a anatomia e fisiologia do sistema nervoso. O neurologista alemão Émile Dubois-Reymond, por meio de seus experimentos com eletricidade e nervos, mostrou que os sinais elétricos desempenhavam um papel fundamental na comunicação dentro do corpo. Essa nova compreensão da neurofisiologia começava a abrir portas para a ideia de que o sistema nervoso não era apenas responsável pelas funções motoras e sensoriais, mas que também poderia estar relacionado à regulação de processos digestivos. À medida que a ciência avançava, a figura do psicanalista Sigmund Freud emergiu na cena, trazendo sua perspectiva sobre a mente humana. Embora suas teorias não estivessem diretamente focadas na biologia do intestino, seu trabalho sobre a conexão entre a mente e o corpo lançou as bases para que outros pesquisadores começassem a se perguntar como as emoções poderiam influenciar a saúde física. Freud sugeriu que os conflitos psicológicos poderiam se manifestar em sintomas físicos, sugerindo que a mente e o corpo estavam interconectados de uma maneira que ainda não se compreendia totalmente. Nesse contexto, o médico e fisiologista russo Ivan Pavlov realizou experimentos que demonstrariam ainda mais a conexão entre o sistema nervoso e o sistema digestivo. Seus célebres estudos sobre o reflexo condicionado em cães revelaram que estímulos externos poderiam desencadear reações fisiológicas, como a salivação, mesmo antes de a comida ser apresentada. Essa descoberta não era apenas um avanço no campo da psicologia, mas também sugeria que o sistema digestivo poderia reagir a sinais provenientes do ambiente. Um claro indicativo de que o intestino e o cérebro estavam em constante comunicação. Com o tempo, cientistas como o médico britânico Charles Sherrington começaram a aprofundar a relação entre o sistema nervoso e o sistema digestivo, introduzindo conceitos como a neurogastroenterologia. Essa nova disciplina se dedicou a estudar como os nervos do sistema digestivo interagiam com o cérebro. A descoberta de que o sistema nervoso entérico, frequentemente chamado de segundo cérebro, se encontrava no intestino, foi um marco crucial para entender que esse órgão não apenas se encarregava da digestão, mas também desempenhava um papel na regulação de nossas emoções. A sensação de borboletas no estômago, ao estar nervoso, é um claro exemplo do diálogo que existe entre o intestino e o cérebro. Os avanços do século XIX lançaram as bases para uma nova abordagem na medicina e na psicologia. A ideia de que o intestino poderia influenciar a saúde mental começou a ganhar terreno, e embora muitos desses conceitos estivessem em suas primeiras etapas, a comunidade científica começou a considerar a saúde digestiva como um fator importante no bem-estar geral de uma pessoa. A noção de que o que comemos não apenas afeta nosso corpo, mas também nossas emoções e pensamentos, começou a ressoar entre os pesquisadores. Ao longo desse processo, outras figuras destacadas na ciência começaram a contribuir para a compreensão do eixo intestino-cérebro. Os estudos sobre a microbiota intestinal começaram a emergir, revelando que as comunidades de micro-organismos que habitam em nosso intestino poderiam ter um impacto significativo em nossa saúde mental. No entanto, embora essas ideias estivessem começando a tomar forma, ainda restavam muitas perguntas sem resposta. Assim, enquanto o século XIX se aproximava de seu fim, a conexão entre o sistema digestivo e o sistema nervoso se perfilava como uma área promissora de pesquisa.
As intuições de séculos anteriores estavam começando a se transformar em ciência, e o interesse por essa relação continuaria crescendo nas décadas seguintes. Com cada nova descoberta, tornava-se evidente que a saúde do intestino poderia ser um fator determinante em nossa saúde mental e emocional. À medida que avançamos para o século XX, o estudo do sistema nervoso entérico e sua relação com o cérebro tornou-se mais sofisticado. No próximo capítulo, exploraremos mais a fundo esse sistema nervoso entérico, uma rede complexa de neurônios que reside em nosso intestino e que, como veremos, desempenha um papel crucial no diálogo contínuo entre o intestino e nossa mente. O diálogo entre o intestino e o cérebro se torna mais intrincado à medida que nos aprofundamos nas profundezas do sistema nervoso entérico, uma rede de neurônios que se encontra nas paredes do trato gastrointestinal. Este sistema, frequentemente denominado o segundo cérebro, não é apenas um mero acompanhante do sistema nervoso central, mas um ator-chave na orquestração da saúde e do bem-estar humano. A descoberta deste sistema, que contém cerca de 100 milhões de neurônios, foi um marco na neurociência e na gastroenterologia. No final do século XIX e início do XX, pesquisadores como o médico alemão Wilhelm Engelhardt começaram a desvendar a complexidade desta rede nervosa, observando como os neurônios no intestino não apenas transmitem sinais, mas também processam informações de maneira independente. Isso levou à conclusão de que o intestino possui uma capacidade de resposta que pode influenciar nossas emoções e comportamentos, um aspecto que talvez não tenha sido considerado com a seriedade necessária. A estrutura do sistema nervoso entérico é notável, composto por dois plexos principais, o plexo mientérico e o plexo submucoso. Este sistema regula funções gastrointestinais como a motilidade, a secreção de enzimas e a circulação sanguínea. A rede neuronal do intestino é capaz de coordenar contrações musculares, permitindo que os alimentos avancem sem problemas, e também se encarrega da comunicação com o sistema imunológico e a microbiota intestinal. A pergunta central é como um sistema que parece tão separado do cérebro central pode influenciar nosso estado de ânimo e bem-estar emocional. A resposta reside na comunicação bidirecional que existe entre o intestino e o cérebro. Através de vias neuronais, endócrinas e imunológicas, o intestino envia e recebe sinais constantemente. Por exemplo, quando experimentamos fome, não é apenas o estômago que nos avisa. Os neurônios no intestino enviam mensagens ao cérebro sobre o estado do sistema digestivo. Este diálogo é fundamental, pois foi demonstrado que as alterações no funcionamento do sistema nervoso entérico podem estar associadas a distúrbios como a ansiedade e a depressão. Nesse contexto, a produção de neurotransmissores no intestino é especialmente relevante. A serotonina, frequentemente chamada de hormona da felicidade, é produzida em 90% no intestino, o que levanta a questão de como um órgão dedicado à digestão pode ter um impacto tão significativo em nossas emoções. Essa conexão sublinha a importância de entender o sistema nervoso entérico não apenas como um conjunto de neurônios, mas como um ente que afeta nossa vida emocional e mental. Além da serotonina, o intestino produz outros neurotransmissores como a dopamina e o ácido gama-aminobutírico, GABA, que também desempenham um papel crucial na regulação do estado de ânimo. A existência dessa química intestinal sugere que qualquer desequilíbrio no sistema nervoso entérico poderia repercutir em nosso bem-estar psicológico. A sensação de ansiedade após comer algo pesado pode ser o resultado de um sistema nervoso entérico que não responde de maneira ideal. À medida que exploramos mais a fundo, descobrimos que o sistema nervoso entérico não apenas se comunica com o cérebro, mas também atua em conjunto com a microbiota intestinal, o vasto ecossistema de micro-organismos que habita em nosso intestino. Esses micróbios desempenham um papel fundamental na modulação da função do sistema nervoso entérico, afetando a produção de neurotransmissores e, por conseguinte, nosso estado mental. A saúde intestinal, portanto, se torna um aspecto crucial não apenas para a digestão, mas também para a saúde mental. A pesquisa sobre o sistema nervoso entérico levou à exploração de novas abordagens terapêuticas. A ideia de que a saúde mental pode ser influenciada por mudanças na dieta ou na microbiota intestinal abre um campo promissor na medicina. Alguns estudos começaram a investigar como o uso de probióticos e prebióticos poderia melhorar não apenas a saúde digestiva, mas também contribuir para a regulação do estado de ânimo. Debate-se se uma simples mudança no que comemos poderia ter o poder de alterar nossa perspectiva emocional.
No entanto, apesar dos avanços, ainda há muito a aprender. A complexidade da interação entre o sistema nervoso entérico, o cérebro e a microbiota desafia nossa compreensão atual da saúde humana. À medida que continuamos a investigar, é essencial considerar o papel que esses sistemas desempenham em conjunto, em vez de isolá-los como entidades separadas. Em resumo, o sistema nervoso entérico se revela como um componente essencial de nossa biologia, um mediador que influencia nosso bem-estar e estado emocional. A conexão entre intestino e cérebro não é apenas um fenômeno interessante, é uma realidade que toca nossas vidas cotidianas. Ao compreendermos melhor esse segundo cérebro, podemos abrir novas portas para uma abordagem mais holística da saúde. À medida que avançamos em nossa exploração, nos encontraremos com os mensageiros químicos que facilitam essa comunicação vital. No próximo capítulo, nos aprofundaremos no mundo dos neurotransmissores, essas substâncias químicas que atuam como pontes entre nossos neurônios, revelando ainda mais a complexa dança entre o intestino e o cérebro. A complexidade do corpo humano se desdobra em um delicado equilíbrio de interações químicas que muitas vezes passam despercebidas. No capítulo anterior, exploramos o sistema nervoso entérico, uma rede de neurônios que se encontra nas paredes do intestino, revelando seu papel crucial na regulação de nossas funções digestivas. No entanto, o que ocorre nesta região vai além da simples digestão. Conecta-se diretamente com nosso cérebro por meio de um sofisticado sistema de mensageiros químicos. Os neurotransmissores. Os neurotransmissores são moléculas que permitem a comunicação entre as células nervosas. Embora tradicionalmente sejam associados ao cérebro, um número crescente de pesquisas indica que o intestino também é um potente produtor desses mensageiros. É notável como algo tão pequeno como um neurotransmissor pode ter um impacto significativo no estado de ânimo e no comportamento. A resposta reside na forma como esses mensageiros afetam as conexões neuronais e o funcionamento do nosso cérebro. Um dos neurotransmissores mais conhecidos, a serotonina, é um claro exemplo dessa interação. Como mencionado, aproximadamente 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino. Este neurotransmissor é conhecido por seu papel na regulação do estado de ânimo, e sua deficiência tem sido vinculada a transtornos como a depressão e a ansiedade. No dia a dia, as flutuações nos níveis de serotonina podem influenciar como nos sentimos, desde a alegria até a tristeza, afetando até mesmo nossas decisões e relacionamentos interpessoais. Outro neurotransmissor relevante é a dopamina, frequentemente chamada de molécula da recompensa. Este mensageiro está implicado nos sistemas de motivação e prazer do cérebro. Embora a dopamina seja produzida principalmente no cérebro, descobriu-se que o intestino também pode influenciar sua liberação por meio da interação com a microbiota intestinal. A microbiota, um conjunto diverso de micro-organismos que habitam nosso intestino, desempenha um papel fundamental na produção de neurotransmissores. A relação entre esses diminutos organismos e nossa saúde mental reside em como afetam a produção e liberação de neurotransmissores no intestino, que por sua vez podem afetar nosso cérebro. A conexão entre o intestino e o cérebro é bidirecional. Os neurotransmissores não apenas viajam do intestino para o cérebro, mas os sinais do cérebro também podem afetar o funcionamento do intestino. Esta rede de comunicação é um exemplo perfeito de como nossos sistemas biológicos estão interrelacionados. As emoções podem influenciar o sistema digestivo, gerando um ciclo em que o bem-estar mental e físico estão entrelaçados. Estudos recentes demonstraram que a manipulação da microbiota intestinal por meio da dieta ou probióticos pode alterar a produção de neurotransmissores. Esta descoberta abre a porta a novas possibilidades no tratamento de transtornos do estado de ânimo. Pode-se imaginar uma abordagem que não apenas trate os sintomas da depressão com medicamentos, mas que também se dirija à fonte por meio da dieta e do equilíbrio da microbiota intestinal. Esta abordagem integradora poderia mudar radicalmente nossa compreensão da saúde mental. A relação entre neurotransmissores e intestino também é afetada por fatores externos como o estresse. O estresse crônico pode alterar a produção de neurotransmissores, afetando tanto o estado de ânimo quanto a saúde digestiva. Assim, o manejo do estresse se torna uma ferramenta essencial não apenas para a nossa saúde mental, mas também para manter um intestino saudável. A sensação de borboletas no estômago antes de um evento importante não é mera coincidência. É uma clara manifestação de como os neurotransmissores e as emoções estão interconectados.
A pesquisa sobre o eixo intestino-cérebro ainda está em suas primeiras etapas, mas os achados até agora são promissores. Ao compreender como os neurotransmissores produzidos no intestino afetam a função cerebral, abre-se um mundo de possibilidades para melhorar a saúde mental. A ciência está nos mostrando que cuidar de nosso intestino pode ser tão crucial quanto cuidar de nossa mente. À medida que avançamos nesta exploração, é essencial reconhecer que a saúde mental não é um fenômeno isolado. Os desequilíbrios em nosso sistema químico são um reflexo da complexidade de nossas vidas e de como nos cuidamos. Investir em uma dieta equilibrada, rica em nutrientes que favoreçam a produção de neurotransmissores e uma microbiota saudável, pode não apenas melhorar nossa saúde física, mas também nossa saúde mental. Com essa compreensão em mente, o próximo capítulo nos levará a adentrar no ecossistema da microbiota intestinal, um mundo vasto e diverso que desempenha um papel fundamental nesta intrincada rede de comunicação entre o intestino e o cérebro. Analisaremos que segredos guardam essas comunidades microbianas e como afetam nossa saúde. A resposta pode mudar nossa percepção sobre o que significa estar bem. A microbiota intestinal, esse vasto e complexo ecossistema que habita em nosso intestino, desempenha um papel fundamental em nossa saúde e bem-estar psicológico. Este conjunto de trilhões de micro-organismos, que inclui bactérias, vírus, fungos e outros micróbios, não é apenas um acompanhante passivo em nosso sistema digestivo, é um ator vital na regulação de múltiplas funções do corpo humano. O intestino humano abriga aproximadamente entre 100 trilhões e 1 quatrilhão de micro-organismos, que juntos constituem um ecossistema mais diverso que a floresta amazônica. A influência desses diminutos habitantes no estado de ânimo ou na saúde física reside na interação constante entre a microbiota e nosso organismo. Um diálogo que se estende do intestino até o cérebro. Estudos revelaram que a composição de nossa microbiota pode variar significativamente de acordo com fatores como a dieta, o estilo de vida e o ambiente. Por exemplo, uma dieta rica em fibras promove o crescimento de bactérias benéficas, como as bifidobactérias e os lactobacilos, que são essenciais para o equilíbrio do sistema digestivo. Em contraste, uma dieta alta em açúcares e gorduras saturadas pode favorecer bactérias menos desejáveis, o que pode desencadear uma série de problemas de saúde, desde distúrbios gastrointestinais até doenças metabólicas. A relevância da microbiota intestinal se estende além da digestão. Pesquisas recentes começaram a revelar como essas comunidades microbianas podem influenciar nossa saúde mental. Um estudo de 2013 publicado no Journal of Neurogastroenterology and Motility mostrou que a manipulação da microbiota em camundongos podia alterar seu comportamento, sugerindo um vínculo entre o intestino e o cérebro. O mecanismo pelo qual algo tão pequeno como uma bactéria pode afetar nossas emoções e decisões está nos neurotransmissores e nas moléculas sinalizadoras que essas bactérias produzem. As bactérias intestinais são capazes de sintetizar neurotransmissores como a serotonina, que está comumente associada à regulação do estado de ânimo. De fato, como mencionado, estima-se que cerca de 90% da serotonina do corpo seja produzida no intestino. Essa descoberta levou os cientistas a explorar a ideia de que a saúde emocional pode estar diretamente relacionada à saúde intestinal. A pergunta que surge é se uma alteração em nossa microbiota poderia contribuir para distúrbios como a depressão ou a ansiedade. A pesquisa nessa área está em suas primeiras etapas, mas os resultados são promissores. Além dos neurotransmissores, a microbiota também produz metabólitos que podem influenciar a inflamação e a função imunológica. Um estudo na Nature demonstrou que certos metabólitos bacterianos podem atravessar a barreira hematoencefálica e afetar a atividade neuronal. Essa descoberta abre novas possibilidades sobre como a microbiota poderia ser um alvo terapêutico para distúrbios neurológicos e psiquiátricos. O impacto da microbiota intestinal em nossa saúde não se limita ao psicológico. Também foi observado que um desequilíbrio nesse ecossistema pode contribuir para doenças autoimunes, obesidade e até mesmo doenças cardiovasculares. Por exemplo, a pesquisa demonstrou que certas bactérias podem influenciar a forma como nosso corpo metaboliza as gorduras e o açúcar, afetando assim nosso peso e risco de diabetes. A compreensão da microbiota intestinal está gerando uma mudança na forma como nos aproximamos da saúde. Em vez de ver nosso corpo como um sistema isolado, agora entendemos que somos um ecossistema em constante interação com o mundo ao nosso redor.
Essa visão holística pode transformar não apenas nossa forma de cuidar da nossa saúde, mas também nossas estratégias de tratamento. A relação entre a microbiota e o eixo intestino-cérebro é um campo em rápida expansão, e os pesquisadores estão começando a desvendar os mecanismos por trás dessa conexão. No entanto, há muito mais a descobrir. É pertinente analisar como o estresse afeta nossa microbiota e qual o papel dos probióticos. A próxima fase dessa exploração nos levará a entender o eixo bidirecional, onde não apenas o cérebro influencia o intestino, mas também o intestino desempenha um papel crucial na saúde cerebral. A microbiota intestinal nos lembra que nossa saúde é o resultado de um complexo emaranhado de interações. Cada mordida que damos, cada decisão sobre nosso estilo de vida pode ter um impacto significativo nesse ecossistema. Assim, a forma como cuidamos de nossa microbiota pode ser uma das chaves para melhorar não apenas nossa saúde física, mas também nosso bem-estar emocional. Nesse sentido, o futuro da medicina pode estar em compreender melhor como esses pequenos organismos podem nos guiar em direção a uma vida mais saudável e equilibrada. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. A microbiota intestinal, esse vasto universo de micro-organismos que habitam em nosso sistema digestivo, não apenas desempenha um papel crucial em nossa digestão, mas também atua como uma ponte entre o intestino e o cérebro. Esse vínculo nos leva a compreender como ambos os órgãos se comunicam de maneira bidirecional, um fenômeno que está ganhando cada vez mais atenção no âmbito científico. A comunicação entre o intestino e o cérebro ocorre através de 3 vias principais: as vias nervosas, as vias químicas e as vias imunológicas. Essas conexões permitem uma interação constante que influencia nosso estado de ânimo, comportamentos e, em última instância, nossa saúde geral. Começando com as vias nervosas, o nervo vago se ergue como o principal mensageiro entre esses 2 órgãos. Este nervo, que se estende do cérebro até o abdômen, atua como uma rodovia de informação. A sensação de borboletas no estômago antes de um evento importante é o resultado da ativação do nervo vago, que transmite sinais entre o cérebro e o intestino. Estudos demonstraram que a estimulação do nervo vago pode melhorar a função intestinal e regular o estado emocional. Assim, o intestino não é simplesmente um órgão de processamento de alimentos, mas um ator fundamental na regulação de nossas emoções. Mas a comunicação não se limita a sinais elétricos. As vias químicas também desempenham um papel essencial no eixo intestino-cérebro. Os neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, são mensageiros químicos que facilitam a comunicação entre as células nervosas. Como mencionado, cerca de 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino. Essa descoberta ressalta a importância da saúde intestinal na regulação de nosso estado de ânimo e bem-estar mental. Na prática, uma microbiota desequilibrada pode contribuir para distúrbios do estado de ânimo, como a depressão e a ansiedade. Além dos neurotransmissores, os metabolitos produzidos pelas bactérias intestinais também têm um impacto significativo no cérebro. Compostos como os ácidos graxos de cadeia curta, que são gerados quando as bactérias decompõem as fibras nos alimentos, podem cruzar a barreira hematoencefálica e afetar a função cerebral. Isso nos leva a considerar como o que comemos não apenas nutre nosso corpo, mas também pode influenciar nossas emoções e nossa saúde mental. As vias imunológicas adicionam outra camada a essa complexa rede de comunicação. O intestino é um órgão imunológico vital, e estima-se que cerca de 70% do sistema imunológico esteja nesta parte do corpo. Quando o intestino detecta patógenos ou inflamação, envia sinais ao cérebro através de citocinas, que são proteínas que regulam a resposta imune. Esse processo pode influenciar como nos sentimos e nossa capacidade de lidar com o estresse. Uma inflamação crônica no intestino pode estar relacionada a distúrbios neurológicos e psiquiátricos, o que destaca a necessidade de manter uma flora intestinal saudável. A interconexão entre o intestino e o cérebro é, portanto, um processo dinâmico e contínuo. É pertinente analisar como isso se traduz em nossa vida cotidiana. Consideremos nosso próprio bem-estar. A forma como nos alimentamos, o estresse que experimentamos e o estado de nossa microbiota podem ter efeitos profundos em nossa saúde mental e emocional. Um desequilíbrio na microbiota pode se manifestar em sintomas de ansiedade ou depressão, enquanto um intestino saudável pode contribuir para um estado de ânimo mais equilibrado.
A pesquisa nesse campo continua avançando. E os cientistas estão começando a desvendar as complexas interações que sustentam esse eixo bidirecional. No entanto, ainda há muito a descobrir. É relevante analisar como a compreensão dessa comunicação afetará o desenvolvimento de novas terapias para distúrbios mentais. A resposta a essa pergunta pode mudar a forma como abordamos a saúde e o bem-estar. À medida que continuamos explorando o eixo intestino-cérebro, também é essencial considerar o papel do sistema imunológico nessa relação. No próximo capítulo, aprofundaremos como a inflamação no intestino pode influenciar o cérebro e contribuir para uma variedade de distúrbios, revelando ainda mais a interconexão entre nossa saúde física e mental. As interações entre o intestino e o cérebro se manifestam de maneiras que vão além de uma simples conexão física. Nesse contexto, a inflamação emerge como um ator fundamental, capaz de influenciar de maneira profunda o funcionamento cerebral. A inflamação é uma resposta natural do sistema imunológico que se ativa diante de infecções ou lesões, mas quando se torna crônica, pode ter efeitos adversos na saúde mental e neurológica. Uma descoberta-chave nesse âmbito provém de estudos que relacionaram a inflamação intestinal com distúrbios neurológicos como a depressão, a ansiedade e doenças neurodegenerativas. Pesquisas demonstraram que as citocinas, que são proteínas que desempenham um papel crucial na inflamação, podem atravessar a barreira hematoencefálica e alterar a função neuronal. A forma como uma inflamação no intestino pode afetar o estado de ânimo reside na complexidade da comunicação entre o intestino e o cérebro. O intestino, frequentemente chamado de segundo cérebro, contém um vasto sistema nervoso entérico que regula funções digestivas e também participa da regulação emocional. Um desequilíbrio nesse sistema pode desencadear uma cascata de reações que culminam em inflamação. Por exemplo, condições como a doença inflamatória intestinal, DII, não apenas afetam a digestão, mas também estão associadas a um aumento na ansiedade e na depressão. Os estudos demonstraram que pessoas com DII têm níveis mais altos de marcadores inflamatórios em seu sangue, o que coincide com um aumento na incidência de distúrbios do estado de ânimo. Isso levanta perguntas intrigantes sobre se a inflamação é a causa da depressão nesses pacientes ou se existe uma relação mais complexa entre esses dois fenômenos. A resposta pode estar na interação de múltiplos fatores, incluindo as mudanças na microbiota intestinal, que por sua vez podem ser influenciadas pela dieta e pelo estilo de vida. Os pesquisadores começaram a explorar como as mudanças na composição da microbiota podem contribuir para a inflamação. Um microbioma saudável pode ajudar a regular a resposta imunológica e, portanto, reduzir a inflamação. Por outro lado, um desequilíbrio nas espécies bacterianas pode levar a uma resposta inflamatória excessiva. É notável como algo tão pequeno como um micróbio pode influenciar nossa saúde mental, um tipo de pergunta que está impulsionando a pesquisa no campo da neurociência e da gastroenterologia. As conexões entre o intestino e o cérebro são tão profundas que estão sendo considerados novos enfoques para tratar distúrbios mentais. Por exemplo, alguns estudos sugerem que a administração de probióticos, que promovem um microbioma saudável, poderia ter efeitos positivos sobre a saúde mental. No entanto, ainda há muito a ser investigado. As respostas não são simples, e cada paciente pode reagir de maneira diferente aos tratamentos. À medida que se aprofunda a compreensão da inflamação e seu efeito no cérebro, surge a necessidade de um enfoque mais integrador para o tratamento de distúrbios mentais. Os pesquisadores estão começando a considerar o impacto do estresse na saúde intestinal, já que o estresse crônico também pode desencadear respostas inflamatórias. As interações entre a saúde mental e a saúde digestiva são um lembrete de que nosso corpo funciona como um sistema interconectado. Portanto, a inflamação não é apenas um marcador de doença, mas também um sinal de que algo em nosso corpo precisa de atenção. A forma como cuidamos de nosso intestino pode influenciar significativamente nossa saúde mental. Adotar hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada rica em fibras e probióticos, poderia não apenas melhorar a saúde digestiva, mas também proteger nosso cérebro da inflamação crônica. No entanto, ainda há muito a descobrir sobre a ligação entre a inflamação intestinal e os distúrbios neurológicos. As pesquisas atuais estão fazendo com que se repensem velhas noções sobre a saúde mental e nos aproximam de um futuro onde o tratamento poderia ser tão multifacetado quanto as interações que ocorrem em nosso corpo. O
próximo capítulo nos levará a explorar como o estresse, uma emoção universal e muitas vezes avassaladora, também impacta nossa saúde digestiva. À medida que aprofundarmos nesse tema, poderemos entender melhor como as experiências cotidianas moldam nossa biologia e, portanto, nossa saúde em geral. A conexão entre o cérebro e o intestino, explorada nos capítulos anteriores, torna-se ainda mais complexa quando introduzimos um fator tão onipresente na vida moderna como o estresse. Este componente emocional não apenas afeta nosso estado mental, mas também tem um impacto tangível na saúde digestiva. Através deste capítulo, examinaremos como o estresse emocional pode alterar a função intestinal e como, por sua vez, o cérebro pode influenciar distúrbios digestivos. Consideremos uma situação de alta pressão, uma apresentação importante no trabalho ou um exame crucial. O corpo responde automaticamente, ativando o que é conhecido como a resposta de luta ou fuga. Nesse estado, hormônios como o cortisol e a adrenalina são liberados, preparando o corpo para enfrentar o desafio. No entanto, esse processo, que é essencialmente uma resposta adaptativa, pode ter efeitos colaterais indesejados sobre o sistema digestivo. O intestino é um órgão sensível às mudanças emocionais. Estudos demonstraram que o estresse pode afetar a motilidade intestinal, provocando desde constipação até diarreia. Isso ocorre porque o sistema nervoso entérico, o segundo cérebro, está em constante comunicação com o sistema nervoso central. Quando o primeiro detecta um aumento na atividade de estresse, pode alterar seu funcionamento, produzindo sintomas que vão desde desconforto estomacal até síndromes mais complexas, como a síndrome do intestino irritável, ITIC. A sensação de borboletas no estômago em momentos de ansiedade é provocada pela liberação de neurotransmissores que afetam o trato gastrointestinal. Em situações de estresse, o intestino pode se tornar mais permeável, permitindo que toxinas e bactérias acessem a corrente sanguínea, desencadeando inflamação e, potencialmente, doenças mais sérias. A pesquisa realizada por cientistas como o Dr. Emeran-Mayer demonstrou que essa relação entre o cérebro e o intestino é bidirecional. Não apenas o estresse impacta a saúde digestiva, mas os distúrbios digestivos também podem influenciar o estado emocional de uma pessoa. Por exemplo, indivíduos que sofrem de distúrbios gastrointestinais crônicos frequentemente relatam sintomas de ansiedade e depressão. Isso sugere que a saúde mental e a saúde digestiva estão intrinsecamente entrelaçadas. A microbiota intestinal, essa vasta comunidade de micro-organismos que habita em nosso intestino, também desempenha um papel crucial nessa interação. O estresse pode alterar o equilíbrio dessa microbiota, favorecendo o crescimento de bactérias patogênicas em detrimento das benéficas. Isso, por sua vez, pode afetar a produção de neurotransmissores como a serotonina, que, como mencionado, é fundamental para o bem-estar emocional. Estima-se que cerca de 90% da serotonina seja produzida no intestino. Portanto, um intestino desequilibrado pode se traduzir em um estado de ânimo baixo. As implicações dessa conexão são profundas. Se considerarmos que a vida moderna está repleta de estresse, desde as exigências laborais até as pressões sociais, é crucial prestar atenção a como gerenciamos nossas emoções e seu impacto em nossa saúde digestiva. As técnicas de manejo do estresse, como a meditação, o yoga e a respiração consciente, demonstraram não apenas reduzir a ansiedade, mas também melhorar a saúde intestinal. É pertinente analisar como podemos aplicar esse conhecimento em nossa vida diária. A resposta pode estar na atenção plena e no autocuidado. Praticar a atenção plena não apenas melhora nossa saúde mental, mas também parece ter efeitos positivos na função intestinal. Ao reduzir o estresse, podemos restaurar o equilíbrio em nossa microbiota e, portanto, melhorar nossa digestão. Nesse contexto, torna-se essencial considerar a saúde digestiva não apenas sob uma abordagem física, mas como um componente integral do bem-estar geral. As intervenções que abordam tanto a saúde mental quanto a digestiva são cada vez mais reconhecidas como uma estratégia eficaz para melhorar a qualidade de vida. A integração de terapeutas especializados em saúde mental com gastroenterologistas pode ser uma via promissora para abordar distúrbios que afetam ambos os sistemas. À medida que o campo da pesquisa avança, estão sendo explorados novos tratamentos que podem ajudar a mitigar o impacto do estresse sobre a saúde digestiva. Desde a utilização de probióticos para restaurar o equilíbrio da microbiota, até terapias psicológicas que ensinam as pessoas a gerenciar melhor o estresse,
O futuro parece estar cheio de oportunidades para melhorar essa conexão vital. Em resumo, o estresse emocional tem um efeito significativo na saúde digestiva, criando um ciclo que pode ser difícil de romper. A compreensão dessa relação nos permite abordar nossos problemas de saúde sob uma perspectiva mais holística. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos como a depressão não apenas afeta o estado de ânimo, mas também pode alterar nossa microbiota intestinal, aprofundando ainda mais a conexão única entre mente e corpo. A relação entre o intestino e o cérebro é um tema que ganhou grande relevância na pesquisa científica, especialmente quando se trata de transtornos do humor, como a depressão. A microbiota intestinal, esse vasto ecossistema de micro-organismos que habita em nosso aparelho digestivo, desempenha um papel crucial em nosso bem-estar emocional. É notável como a composição desses diminutos habitantes pode influenciar algo tão complexo quanto nossos estados de ânimo. Estudos recentes começaram a desvendar os mecanismos pelos quais a microbiota intestinal pode afetar nosso cérebro. A chave parece estar na comunicação bidirecional entre o intestino e o sistema nervoso central, facilitada por uma série de mensageiros químicos e sinais imunológicos. A microbiota não apenas ajuda a digerir os alimentos, mas também produz neurotransmissores e metabólitos que podem entrar na corrente sanguínea e afetar a atividade cerebral. Um exemplo notável é a produção de serotonina, um neurotransmissor fundamental na regulação do humor. Como mencionado, aproximadamente 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino, graças à ação de certas bactérias intestinais. Pesquisas demonstraram que uma alteração na composição da microbiota, conhecida como disbiose, pode resultar em uma redução dos níveis de serotonina, o que poderia contribuir para o surgimento de sintomas depressivos. A influência de uma mudança na dieta sobre o estado emocional poderia ser explicada por como essas mudanças afetam a microbiota. A conexão entre a microbiota e a depressão tem sido objeto de numerosos estudos. Em investigações com modelos animais, observou-se que a transferência de microbiota de indivíduos saudáveis para aqueles com sintomas depressivos pode melhorar seu humor. Por exemplo, um estudo realizado pelo Dr. John Cryan e sua equipe na Universidade de Cork, Irlanda, encontrou que roedores que receberam microbiota de camundongos saudáveis mostraram uma redução em comportamentos associados à depressão, em comparação com aqueles que não receberam essa transferência. Isso sugere que a microbiota pode ter um impacto significativo no comportamento e na saúde mental. Além disso, a inflamação é um componente importante na fisiopatologia da depressão. A microbiota intestinal pode influenciar a resposta inflamatória do corpo. Em condições de disbiose, algumas espécies bacterianas podem contribuir para um aumento de marcadores inflamatórios no organismo, que têm sido relacionados ao desenvolvimento de transtornos do humor. A capacidade da microbiota de modular a inflamação através do eixo intestino-cérebro abre novas vias para a compreensão e o tratamento da depressão. Embora os achados sejam promissores, a complexidade da microbiota intestinal apresenta desafios. Cada indivíduo tem um perfil único de micro-organismos, o que significa que as intervenções baseadas na microbiota não serão universais. Estudos demonstraram que nem todas as cepas bacterianas têm o mesmo efeito na saúde mental, o que sublinha a importância de personalizar qualquer abordagem terapêutica. Isso nos leva a perguntar se a modificação de nossa dieta ou a inclusão de probióticos específicos poderia ser uma ferramenta eficaz para combater a depressão. À medida que nos aprofundamos nesta nova era da medicina, a pesquisa sugere que a dieta pode ser um modulador-chave do eixo intestino-cérebro. Alimentos ricos em fibras, probióticos e prebióticos podem contribuir para uma microbiota mais saudável, o que, por sua vez, poderia ter um impacto positivo em nosso humor. Isso levanta uma pergunta intrigante sobre se a simples escolha do que comemos pode influenciar como nos sentimos. Os estudos estão começando a oferecer respostas, sugerindo que uma alimentação equilibrada não apenas beneficia nosso corpo, mas também nossa mente. A realidade é que a depressão é um transtorno multifacetado e, embora a microbiota intestinal seja um jogador importante nesse cenário, não é o único. Fatores genéticos, ambientais e psicológicos também desempenham um papel crucial na manifestação desses transtornos. No entanto, o reconhecimento do papel da microbiota abre novas possibilidades para a pesquisa e o tratamento. A ideia de que podemos influenciar nossa saúde mental através da alimentação e da microbiota está se tornando uma área emocionante de estudo. À medida que avançamos para o estudo da dieta como modulador do eixo intestino-cérebro,
É essencial lembrar que cada pequena mudança em nossos hábitos alimentares pode ter um impacto em nossa saúde emocional. Adotar uma dieta rica em nutrientes e compostos que favoreçam uma microbiota equilibrada poderia ser um passo em direção a uma vida mais saudável e emocionalmente estável. A conexão entre a microbiota e a depressão nos convida a reconsiderar nossa relação com a comida e seu impacto em nosso bem-estar total. À medida que continuamos explorando este campo, a promessa de novas terapias e abordagens para tratar a depressão se torna cada vez mais evidente. A próxima etapa desta jornada nos levará a investigar como os probióticos e prebióticos podem desempenhar um papel crucial na modulação de nosso estado de ânimo e bem-estar geral. A conexão entre o intestino e o cérebro não se limita apenas aos complexos sistemas de comunicação que exploramos, mas também é profundamente influenciada pelo que consumimos. A dieta, portanto, emerge como um modulador crucial do eixo intestino-cérebro, capaz de afetar desde nosso humor até nossa saúde mental. É pertinente analisar por que certos alimentos parecem elevar nosso ânimo ou, por outro lado, nos provocar ansiedade. A ciência começou a desvendar essa questão, revelando que o que comemos pode mudar a forma como nosso intestino e cérebro se comunicam. Por exemplo, os ácidos graxos ômega 3, presentes em peixes como o salmão, demonstraram ter efeitos positivos sobre a saúde mental. Esses ácidos graxos não são apenas essenciais para o desenvolvimento neuronal, mas também influenciam a produção de neurotransmissores como a serotonina, conhecida como a hormona da felicidade. Com uma porcentagem significativa dessa serotonina produzida no intestino, estabelece-se um vínculo claro entre o que ingerimos e como nos sentimos. Além disso, o papel da fibra na dieta é igualmente relevante. Alimentos ricos em fibra, como frutas, verduras e grãos integrais, não apenas beneficiam a saúde digestiva, mas também alimentam nossa microbiota intestinal, esse vasto ecossistema de micro-organismos que habita em nosso intestino. Essa microbiota produz metabolitos que podem influenciar o cérebro, estimulando a produção de neurotransmissores e modulando a inflamação, um fator conhecido por seu impacto em transtornos do humor. Na vida cotidiana, a inclusão de fibra na dieta pode ser uma das chaves para melhorar não apenas nossa saúde física, mas também nossa saúde emocional. Por outro lado, o consumo de alimentos ultraprocessados, que são ricos em açúcares adicionados e gorduras saturadas, pode ter um efeito negativo. Estudos mostraram que dietas ricas nesses produtos estão associadas a um aumento na incidência de transtornos como a depressão e a ansiedade. Esses alimentos podem alterar a microbiota intestinal, favorecendo as bactérias prejudiciais e reduzindo a diversidade microbiana, o que pode ser um fator que contribui para a disfunção na comunicação do eixo intestino-cérebro. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, revelou que uma dieta rica em gorduras e açúcares pode alterar a estrutura do cérebro e foi vinculada a mudanças nas funções cognitivas. Essa descoberta destaca a importância de prestar atenção não apenas ao que comemos, mas também a como nossas escolhas alimentares podem ter consequências a longo prazo na saúde mental. A intervenção dietética começou a ser considerada como uma estratégia terapêutica. Cada vez mais, os profissionais de saúde estão reconhecendo que uma abordagem holística que inclua mudanças na dieta pode ser fundamental no tratamento de transtornos do humor. Programas que combinam a orientação nutricional com terapias psicológicas estão se mostrando eficazes. Debate-se se a solução para problemas emocionais poderia ser encontrada, ao menos em parte, em nosso prato. Dietas específicas, como a dieta mediterrânea, rica em frutas, verduras, leguminosas, peixe e azeite de oliva, mostraram resultados promissores na melhoria da saúde mental. Pesquisas sugeriram que essa dieta está associada a um menor risco de depressão e ansiedade. Os componentes antioxidantes e anti-inflamatórios presentes nesses alimentos podem ser responsáveis por esses efeitos positivos, ajudando a manter a saúde cerebral e a promover um equilíbrio na microbiota intestinal. Além disso, a pesquisa sobre probióticos e prebióticos ganhou atenção nesse contexto. Esses suplementos que ajudam a restabelecer ou manter um equilíbrio saudável na microbiota estão sendo estudados por seu potencial para melhorar não apenas a saúde digestiva, mas também a saúde mental. A ideia de que pequenos organismos podem impactar nosso bem-estar emocional é um conceito notável que está abrindo novas possibilidades no tratamento de transtornos mentais. No entanto, nem todas as dietas são iguais.
O que funciona para uma pessoa pode não ser eficaz para outra, e é aqui que o conceito de medicina personalizada se torna essencial. À medida que avançamos em nossa compreensão da interação entre dieta, microbiota e cérebro, torna-se evidente que uma abordagem personalizada pode ser a chave para maximizar os benefícios da alimentação na saúde mental. Nesse contexto, é importante lembrar que a relação entre alimentação e saúde mental é bidirecional. Não apenas o que comemos afeta nosso estado emocional, mas nossas emoções também podem influenciar nossas escolhas alimentares. O estresse, por exemplo, pode levar a desejos por alimentos reconfortantes que, muitas vezes, são menos saudáveis. Essa dinâmica pode criar um ciclo em que a saúde mental e a dieta se influenciam mutuamente, complicando ainda mais nossa relação com a comida. À medida que continuamos explorando o eixo intestino-cérebro, torna-se evidente que a dieta é uma ferramenta poderosa. Com o potencial de modulador do eixo, pode abrir novas portas para tratamentos mais eficazes para transtornos mentais. A pesquisa nesse campo continua avançando. E com ela, a esperança de que uma simples modificação no que comemos pode ter um impacto significativo em nossa saúde mental. Quando pensamos na dieta como um modulador do eixo intestino-cérebro, também nos preparamos para explorar uma série de intervenções mais específicas, como o uso de probióticos e prebióticos, que serão o tema do nosso próximo capítulo. Nesse caminho em direção à compreensão de como pequenas mudanças em nossas escolhas alimentares podem gerar grandes transformações. É crucial continuar investigando o papel que desempenham esses aliados invisíveis em nossa saúde e bem-estar. A microbiota intestinal, esse vasto e complexo ecossistema que habita em nosso intestino, não apenas influencia nossa digestão, mas também desempenha um papel crucial em nossa saúde mental. À medida que aprofundamos a conexão entre o intestino e o cérebro, encontramos dois atores-chave, os probióticos e os prebióticos. Esses compostos, frequentemente mencionados no contexto da saúde digestiva, estão se mostrando fundamentais para a modulação de nossa microbiota e, portanto, de nosso bem-estar mental. Os probióticos são micro-organismos vivos que, quando consumidos em quantidades adequadas, podem beneficiar a saúde do hospedeiro. Podem ser encontrados em alimentos fermentados como iogurte, kefir e chucrute, bem como em suplementos dietéticos. O mecanismo pelo qual esses pequenos organismos têm um impacto tão grande sobre nós reside em sua capacidade de equilibrar a microbiota intestinal. Ao introduzir cepas benéficas, os probióticos ajudam a deslocar as bactérias patogênicas, promovendo um ambiente intestinal mais saudável. Isso não apenas melhora a digestão, mas também pode influenciar a produção de neurotransmissores, como a serotonina, que desempenha um papel fundamental na regulação do humor. Por outro lado, os prebióticos são componentes não digeríveis dos alimentos, como certos tipos de fibra, que servem como alimento para as bactérias benéficas em nosso intestino. Ao estimular o crescimento e a atividade desses micro-organismos, os prebióticos ajudam a manter uma microbiota equilibrada e saudável, assim como um jardim que floresce quando é regado adequadamente. Nosso intestino prospera quando lhe fornecemos os nutrientes corretos. Alimentos ricos em prebióticos incluem bananas, aspargos, cebolas e alho. A razão pela qual alguns desses alimentos são tão comuns nas dietas tradicionais de diversas culturas pode estar em sua capacidade de promover um microbioma robusto, que por sua vez pode melhorar nossa saúde mental. A pesquisa recente começou a desvendar o complexo diálogo entre a microbiota intestinal e o cérebro. Estudos demonstraram que os probióticos podem ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade e depressão. Em um estudo realizado pela Universidade da Califórnia, os pesquisadores descobriram que os participantes que consumiram um probiótico específico mostraram uma redução significativa nos níveis de ansiedade e melhoraram seu humor. Esses resultados sugerem que, ao regular a microbiota por meio da ingestão de probióticos, podemos influenciar nossa saúde mental de maneira positiva. No entanto, nem todos os probióticos são iguais. Diferentes cepas podem ter efeitos distintos sobre a saúde, e a escolha do probiótico adequado é crucial. Por exemplo, o Lactobacillus rhamnosus mostrou efeitos promissores na redução da ansiedade em estudos com animais. Em contrapartida, algumas cepas de Bifidobacterium foram associadas à melhora dos sintomas de depressão. Essa especificidade ressalta a necessidade de mais pesquisas para compreender completamente como cada cepa pode influenciar nosso bem-estar mental. O papel dos prebióticos também é fundamental.
uma vez que sua capacidade de alimentar as bactérias benéficas pode potencializar os efeitos dos probióticos. Alguns estudos sugerem que uma dieta rica em prebióticos pode melhorar a eficácia dos probióticos, criando um efeito sinérgico que maximiza os benefícios para a saúde mental. A combinação desses dois elementos, probióticos e prebióticos, destaca a importância de uma alimentação equilibrada em nossa vida diária. A conexão entre a dieta e a saúde mental vai além da microbiota. Muitas vezes, a forma como nos alimentamos reflete nossas emoções e estilos de vida. Em tempos de estresse, é comum buscarmos alimentos reconfortantes, que muitas vezes são ricos em açúcares e gorduras não saudáveis, o que pode alterar nossa microbiota. Para romper esse ciclo, a adoção de uma dieta rica em fibras, frutas e vegetais não apenas nutre nosso corpo, mas também nosso microbioma e, portanto, nossa mente. O potencial dos probióticos e prebióticos na modulação da microbiota intestinal levanta questões notáveis sobre o futuro da saúde mental. À medida que a ciência avança, a ideia de que podemos influenciar nosso estado mental por meio do que comemos se torna cada vez mais plausível. A pesquisa nesse campo está abrindo novas vias para tratar distúrbios como ansiedade e depressão, sugerindo que a chave para uma mente saudável pode estar em nosso prato. À medida que nos aprofundamos nas complexidades dos distúrbios gastrointestinais e sua relação com o cérebro, é crucial reconhecer que o cuidado de nossa microbiota intestinal não é apenas uma questão de saúde digestiva, mas também um investimento em nossa saúde mental. A ciência nos está levando a uma nova compreensão, onde o cuidado do intestino é fundamental para o bem-estar integral. E nesse contexto, o papel da microbiota se torna o fio condutor que conecta a saúde física e mental, preparando o terreno para explorar como os distúrbios gastrointestinais podem influenciar nosso estado emocional e cognitivo. Os distúrbios gastrointestinais foram tradicionalmente considerados sob uma perspectiva puramente física. No entanto, à medida que se aprofunda na complexidade do eixo intestino-cérebro, revela-se que o cérebro desempenha um papel fundamental na manifestação dessas condições. Um exemplo claro disso é a Síndrome do Intestino Irritável, CII, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e que apresenta uma intrincada relação com o sistema nervoso. A SII se caracteriza por sintomas como dor abdominal, inchaço e alterações no ritmo intestinal, que podem variar de diarreia a constipação. Embora a causa exata da SII não seja totalmente conhecida, observou-se que fatores como estresse, ansiedade e depressão podem exacerbar os sintomas. A relação entre esses fatores emocionais e a fisiologia do intestino está na comunicação constante entre o intestino e o cérebro, mediada por uma rede de neurônios e neurotransmissores. O intestino, frequentemente denominado segundo cérebro, contém cerca de 100 milhões de neurônios. Essa vasta rede neuronal não apenas responde aos estímulos do sistema digestivo, mas também envia sinais ao cérebro, influenciando nossas emoções e bem-estar. Pesquisas demonstraram que a SII não possui apenas um componente digestivo, mas também envolve alterações na função neurológica. A conexão entre o intestino e o cérebro pode ser ilustrada através do estudo da microbiota intestinal. Esses bilhões de micro-organismos que residem em nosso intestino. Foi demonstrado que esses micro-organismos desempenham um papel crucial na regulação do humor e da saúde mental. Por exemplo, a pesquisa da doutora Kirsten Tillich, na Universidade da Califórnia, Los Angeles, mostrou que os probióticos podem influenciar a atividade cerebral de indivíduos com SII, alterando o processamento emocional em áreas como a amígdala, que é fundamental na resposta ao estresse. Em nível neuroquímico, o neurotransmissor serotonina se destaca por seu papel na regulação do humor. Como mencionado, cerca de 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino. Isso levanta a questão de se uma disfunção no intestino poderia levar a uma alteração nos níveis de serotonina e, consequentemente, afetar nosso estado emocional. As pesquisas sugerem que sim. Quando o intestino está em um estado de desequilíbrio, seja devido a uma dieta inadequada, à falta de atividade física ou a uma alteração na microbiota, isso pode se traduzir em mudanças na produção de neurotransmissores, afetando nosso bem-estar emocional. O papel do estresse é outro componente-chave na relação entre o cérebro e o intestino. Situações de estresse ativam o sistema nervoso simpático, que pode alterar a motilidade intestinal e provocar sintomas em pessoas com SII.
Além disso, o estresse pode influenciar a composição da microbiota, o que, por sua vez, pode agravar os sintomas gastrointestinais. Esse ciclo de retroalimentação negativa levanta a necessidade de encontrar formas de quebrá-lo. As intervenções no estilo de vida, como a prática da meditação, o exercício regular e a adoção de uma dieta equilibrada, demonstraram ser eficazes para manejar a SII. Estudos mostraram que a redução do estresse pode melhorar significativamente os sintomas gastrointestinais. Isso ressalta a importância de compreender a relação entre nossas emoções e nossa saúde intestinal. Por outro lado, as terapias psicológicas, como a terapia cognitivo-comportamental, mostraram resultados promissores no tratamento da SI. Essas terapias podem ajudar as pessoas a reconhecer e modificar padrões de pensamento que contribuem para o estresse, o que, por sua vez, pode reduzir a severidade dos sintomas gastrointestinais. Isso não apenas é um testemunho do papel do cérebro na saúde intestinal, mas também sugere a possibilidade de que abordagens integradas que tratem tanto da saúde mental quanto da saúde física possam ser a chave para tratar distúrbios como a SII. À medida que avançamos na compreensão desse eixo intestino-cérebro, torna-se evidente que uma abordagem holística é essencial. Pesquisas futuras podem oferecer novas perspectivas sobre como manejar e tratar distúrbios gastrointestinais, integrando estratégias que abordem tanto os sintomas físicos quanto os emocionais. Nesse contexto, a neurociência se torna uma ferramenta crucial para desvendar os mecanismos que subjazem a esses distúrbios. À medida que exploramos a neurociência do eixo intestino-cérebro no próximo capítulo, nos aprofundaremos em como as inovações nesse campo estão mudando nossa percepção sobre saúde e doença, e como podemos utilizar esse conhecimento para melhorar a qualidade de vida daqueles que sofrem de distúrbios gastrointestinais. A ligação entre o intestino e o cérebro não se manifesta apenas na experiência cotidiana, como a conexão entre o estado de ânimo e a digestão. A neurociência começou a desvendar como esses dois sistemas, aparentemente distantes, se comunicam em nível celular e molecular. Essa interação é fundamental para entender tanto o funcionamento normal do corpo, quanto o desenvolvimento de distúrbios que afetam a saúde mental e física. Pesquisas recentes revelaram que o intestino não é apenas um órgão que processa alimentos, mas também atua como um segundo cérebro. Este cérebro intestinal é composto por milhões de neurônios que formam o sistema nervoso entérico, que se encontra na parede do intestino. Através dessa rede neuronal, o intestino envia e recebe sinais químicos e elétricos do cérebro, criando um diálogo contínuo entre ambos. Esse diálogo é possibilitado pelos neurotransmissores, que são mensageiros químicos que transmitem sinais entre os neurônios. Um dos neurotransmissores mais destacados nessa comunicação é a serotonina, comumente conhecida como o neurotransmissor da felicidade. Como mencionado, estima-se que cerca de 90% da serotonina do corpo seja produzida no intestino. Isso levanta a questão de como um órgão dedicado à digestão pode influenciar tanto nossas emoções e estados de ânimo. A resposta está no complexo ecossistema da microbiota intestinal. Esse conjunto de trilhões de micro-organismos não apenas participa da digestão, mas também produz metabólitos que podem afetar a função cerebral. Estudos demonstraram que certos tipos de bactérias intestinais podem modificar a produção de neurotransmissores, sugerindo que a composição da nossa microbiota pode influenciar nossa saúde mental. Por exemplo, algumas cepas de Lactobacillus e Bifidobacterium mostraram um potencial efeito antidepressivo em ensaios clínicos. Além disso, a forma como o cérebro responde aos sinais do intestino também é crucial. O nervo vago que conecta o intestino ao cérebro atua como uma rodovia de informação bidirecional. Quando o intestino se inflama, isso pode afetar a comunicação através do nervo vago, resultando em distúrbios do estado de ânimo. A sensação de desconforto estomacal causada pelo estresse é uma resposta direta à interação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico. Os estudos sobre esse eixo intestino-cérebro abriram novas vias para a pesquisa neurocientífica. Por exemplo, a inflamação crônica no intestino foi relacionada a distúrbios neuropsiquiátricos, como a depressão e a ansiedade. Descobriu-se que certas citocinas, que são proteínas envolvidas na resposta imune, podem cruzar a barreira hematoencefálica e alterar a função cerebral. Isso sugere que a saúde intestinal não é apenas crucial para a digestão, mas também pode ser um fator determinante na saúde mental.
Um campo de pesquisa emergente se concentra em como as mudanças na dieta podem remodelar tanto a microbiota intestinal quanto a resposta do cérebro. Alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras e grãos integrais, podem promover o crescimento de bactérias benéficas que produzem metabólitos neuroprotetores. Por outro lado, uma dieta rica em açúcares e gorduras pode favorecer micro-organismos menos desejáveis, o que pode interromper essa comunicação vital. A neurociência do eixo intestino-cérebro não apenas tem implicações para a saúde mental, mas também para doenças neurodegenerativas. Pesquisas recentes começaram a explorar como as alterações na microbiota intestinal podem estar relacionadas a condições como Alzheimer e Parkinson. O foco em como os processos inflamatórios no intestino podem exacerbar a neurodegeneração é uma área promissora que pode oferecer novas estratégias terapêuticas. A conexão entre o intestino e o cérebro também levanta questões sobre o potencial de intervenções não farmacológicas. Os probióticos e prebióticos que buscam equilibrar a microbiota intestinal são exemplos de tratamentos que podem influenciar a saúde mental e emocional. No entanto, é essencial abordar essa área com rigor científico. Nem todas as cepas de probióticos são eficazes e seu impacto pode variar de pessoa para pessoa. À medida que compreendemos mais sobre a neurociência do eixo intestino-cérebro, fica claro que a saúde holística do corpo humano é mais interdependente do que se pensava. Esse conhecimento não apenas tem o potencial de mudar a forma como tratamos distúrbios mentais, mas também nos convida a refletir sobre nossas escolhas diárias em alimentação e estilo de vida. A exploração dessa complexa rede de interações está apenas começando. No próximo capítulo, examinaremos como essas dinâmicas se manifestam em doenças neurodegenerativas, abrindo a porta para novas possibilidades na prevenção e tratamento de distúrbios que afetam a cognição e a memória. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. À medida que exploramos a complexidade do eixo intestino-cérebro, nos encontramos na interseção da saúde intestinal e da saúde cerebral, um terreno onde a pesquisa recente começa a revelar conexões notáveis. Nesse contexto, as doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson têm capturado a atenção de cientistas e médicos igualmente. É pertinente analisar qual papel nosso intestino desempenha na progressão dessas condições. As doenças neurodegenerativas são distúrbios que implicam a degeneração progressiva dos neurônios, as células que compõem o sistema nervoso. No caso do Alzheimer, o acúmulo de placas de proteína beta-amiloide no cérebro interfere na comunicação neuronal e provoca a morte celular. Por outro lado, o Parkinson se caracteriza pela perda de neurônios produtores de dopamina, o que causa problemas de movimento e mudanças no comportamento. Investiga-se se essas condições são apenas o resultado de fatores genéticos ou ambientais, ou se a saúde intestinal também desempenha um papel. Nos últimos anos, pesquisas começaram a destacar como a microbiota intestinal, o vasto ecossistema de micro-organismos que habita em nosso intestino, pode influenciar a saúde do cérebro. Esses micróbios não são meros habitantes, participam ativamente de processos metabólicos, da produção de neurotransmissores e da regulação do sistema imunológico. É notável como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande em nossa saúde. Um estudo realizado pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, mostrou que o transplante de microbiota intestinal de pacientes com Parkinson para camundongos saudáveis provocou sintomas semelhantes aos da doença. Isso sugere que os padrões da microbiota podem influenciar a progressão da doença. Embora ainda haja muito a investigar, essas descobertas abrem a porta para a possibilidade de que a modificação da microbiota intestinal possa oferecer novas estratégias de tratamento. A inflamação também aparece como um fator crítico na conexão entre o intestino e o cérebro. Em condições de saúde normal, o intestino atua como uma barreira que regula a entrada de substâncias na corrente sanguínea. No entanto, quando essa barreira é comprometida, ocorre o que é conhecido como intestino permeável, permitindo que toxinas e bactérias ingressem no sistema circulatório. Esse fenômeno pode desencadear uma resposta inflamatória que afeta o cérebro, contribuindo para o início ou a progressão de doenças como o Alzheimer. O conceito de neuroinflamação ganhou terreno na pesquisa, destacando como o sistema imunológico do corpo pode influenciar a saúde cerebral. A dieta desempenha um papel fundamental na composição de nossa microbiota e, portanto, na saúde do cérebro. Uma alimentação rica em fibras, como a encontrada em frutas, verduras e grãos integrais,
promove a diversidade microbiana, enquanto uma dieta alta em açúcares e gorduras saturadas pode reduzi-la. Assim, a escolha de nossos alimentos não apenas afeta nosso bem-estar físico, mas também pode ter repercussões significativas em nossa saúde mental e cognitiva. É importante refletir sobre a relação entre o que comemos e como nos sentimos. Os estudos também começaram a investigar o papel dos probióticos e prebióticos na modificação da microbiota e seu possível efeito nas doenças neurodegenerativas. Embora os resultados sejam preliminares, há indícios de que esses suplementos podem ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a função cognitiva em algumas pessoas. No entanto, é fundamental lembrar que a ciência médica avança a passos lentos e que cada intervenção deve ser considerada com rigor e precaução. O desenvolvimento de tratamentos que visem o eixo intestino-cérebro poderia transformar a forma como se abordam as doenças neurodegenerativas. Em vez de focar apenas nos sintomas ou na neuroproteção, poder-se-ia começar a ver o intestino como um aliado na luta contra essas condições. À medida que se acumula evidência, a ideia de uma medicina personalizada, que inclua a saúde intestinal como um componente essencial, se torna mais plausível. É importante mencionar que, embora a pesquisa seja promissora, ainda há muito a aprender. Nem todos os indivíduos responderão da mesma maneira às intervenções dietéticas ou aos tratamentos baseados na microbiota. A variabilidade genética e as diferenças na microbiota de cada pessoa complicam o panorama. Portanto, a medicina personalizada se torna fundamental, utilizando abordagens adaptadas às características únicas de cada indivíduo. Ao olhar para o futuro, a conexão entre a saúde intestinal e as doenças neurodegenerativas pode mudar não apenas a forma como entendemos essas condições, mas também como as prevenimos e tratamos. À medida que novas terapias emergentes são desenvolvidas, é provável que mais vínculos entre a microbiota, a inflamação e a neurodegeneração sejam descobertos. O próximo capítulo nos levará a explorar as terapias emergentes que estão na vanguarda dessa pesquisa, onde a inovação e a ciência se encontram em um esforço para oferecer esperança àqueles que enfrentam essas doenças. A busca por soluções não para, e cada avanço no conhecimento do eixo intestino-cérebro é um passo mais em direção a um futuro em que a saúde e o bem-estar possam ser alcançados de maneira mais integral. As conexões entre o intestino e o cérebro abriram um novo horizonte na busca por tratamentos para distúrbios neurológicos e psiquiátricos. À medida que compreendemos melhor como a microbiota intestinal e o sistema nervoso entérico influenciam nossa saúde mental, surgem inovações terapêuticas que exploram esse eixo para oferecer soluções promissoras. É pertinente analisar como esses avanços podem mudar a forma como as doenças mentais e neurológicas são tratadas. Um dos enfoques mais promissores é o uso de probióticos e prebióticos. Esses compostos que alimentam e promovem o crescimento de bactérias benéficas em nosso intestino demonstraram ter um impacto significativo em nossa saúde mental. Estudos recentes mostraram que certos probióticos podem reduzir os sintomas de ansiedade e depressão. Por exemplo, pesquisas realizadas pelo Dr. James Leckie, na Universidade de Queensland, revelaram que uma cepa específica de lactobacillus pode diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que sugere que a modulação da microbiota pode ser uma via para manejar distúrbios do humor. No entanto, os probióticos não são a única ferramenta nesse novo arsenal terapêutico. A dieta também desempenha um papel crucial. Pesquisas na Universidade de Harvard demonstraram que uma alimentação rica em ácidos graxos ômega 3, fibras e antioxidantes não apenas beneficia a saúde intestinal, mas também pode melhorar a função cognitiva e diminuir o risco de doenças neurodegenerativas. Isso levanta a questão de se uma mudança em nossa dieta poderia ser tão eficaz quanto uma terapia farmacológica para tratar distúrbios como o TDAH ou a depressão. Outra linha de pesquisa notável envolve o uso da terapia de transferência de microbiota intestinal, TMI, onde microbiotas saudáveis de um doador são transferidas para um paciente com distúrbios psiquiátricos. Essa técnica mostrou resultados promissores em ensaios clínicos, sugerindo que reequilibrar a microbiota pode influenciar positivamente a saúde mental. Em um estudo realizado pelo Dr. John Cryan, no qual foi administrada microbiota intestinal a pacientes com distúrbios de ansiedade, observou-se uma melhora notável nos sintomas em comparação com um grupo de controle. Essa abordagem, embora controversa e ainda em fase de pesquisa, levanta questionamentos sobre a natureza da saúde mental e sua relação com nosso microbioma.
As terapias com neuroestimulação, que buscam modular a resposta do corpo ao estresse por meio de intervenções no eixo intestino-cérebro, também estão emergindo como opções viáveis. Utilizando técnicas como a estimulação magnética transcraniana, os pesquisadores estão explorando como essas ferramentas podem mudar a atividade neuronal e, por sua vez, influenciar o microbioma intestinal. O Dr. Mark George, pioneiro nesse campo, demonstrou que, ao estimular certas áreas do cérebro, é possível alterar a comunicação entre o cérebro e o intestino, o que poderia oferecer uma nova abordagem para tratar condições como o transtorno obsessivo-compulsivo. Além disso, estão sendo investigados os efeitos dos canabinoides sobre a microbiota intestinal e sua relação com a saúde mental. Estudos preliminares sugerem que os canabinoides podem influenciar a composição da microbiota, o que, por sua vez, poderia ter implicações em distúrbios como a ansiedade e a depressão. A neurociência e a farmacologia se entrelaçam, criando um espaço onde as terapias emergentes podem oferecer novas esperanças. O uso da tecnologia também está revolucionando nossa compreensão e tratamento dos distúrbios relacionados ao eixo intestino-cérebro. Aplicações de inteligência artificial estão sendo desenvolvidas para analisar dados de microbiomas e prever quais intervenções podem ser mais eficazes para diferentes indivíduos. Isso nos leva a refletir se a personalização de tratamentos baseada no perfil microbiológico de cada pessoa poderia ser o futuro da medicina. À medida que exploramos essas inovações, é crucial considerar o contexto ético e prático dessas terapias emergentes. É necessário debater se estamos preparados para aceitar tratamentos que alteram nossa biologia de maneiras tão fundamentais. A ciência avança rapidamente, mas a aceitação social e a ética na medicina sempre devem acompanhar esses avanços. As terapias emergentes no eixo intestino-cérebro estão em suas primeiras etapas, mas seu potencial é inegável. A cada descoberta, nos é oferecida uma nova forma de entender e abordar distúrbios que afetaram a humanidade por séculos. À medida que a pesquisa avança e novas intervenções são desenvolvidas, a possibilidade de um futuro onde possamos tratar doenças mentais e neurológicas a partir de uma perspectiva holística se torna uma realidade tangível. No próximo capítulo, exploraremos o papel da genética nesse complexo emaranhado, aprofundando como os fatores hereditários interagem com nossas experiências e nossa microbiota para influenciar a saúde mental. Será analisado qual o papel da nossa herança na forma como respondemos a essas terapias emergentes. A resposta pode mudar nossa compreensão de saúde e doença para sempre. A relação entre o intestino e o cérebro, um vínculo intrincado e notável, não se forma apenas através da química e da comunicação, mas também pela marca que a genética deixa em nossa biologia. Nesse contexto, a genética individual desempenha um papel fundamental na configuração da microbiota intestinal e, portanto, na comunicação entre o intestino e o cérebro. Cada pessoa é única, e essa singularidade se manifesta em uma vasta rede de informações contidas em nossos genes. Estudos demonstraram que a composição de nossa microbiota não é apenas um produto de nossa dieta ou ambiente, mas também de nossa herança genética. A razão pela qual algumas pessoas parecem processar certos alimentos melhor do que outras pode estar em seus genes. Pesquisas recentes identificaram variações genéticas que podem influenciar como os micro-organismos que habitam em nosso intestino se desenvolvem e prosperam. Por exemplo, um estudo da Universidade de Harvard encontrou que certas variantes em genes relacionados ao sistema imunológico estão associadas à diversidade da microbiota. Isso significa que nossa predisposição genética pode determinar não apenas quais bactérias estão presentes em nosso intestino, mas também como interagem entre si e com nosso sistema imunológico. A microbiota, por sua vez, não é um mero espectador nesse processo. Essas comunidades microbianas são ativas e podem influenciar a expressão de nossos genes. Um exemplo claro é observado com os metabolitos produzidos pelas bactérias intestinais. Substâncias como os ácidos graxos de cadeia curta, que são gerados pela fermentação de fibras dietéticas, têm o potencial de modular a expressão de genes relacionados à inflamação e à saúde cerebral. Assim, a genética e a microbiota estabelecem um diálogo constante, no qual a informação genética se traduz em interações biológicas que podem afetar nosso humor, nossas emoções e nossa saúde mental. Além disso, a influência da genética se estende à forma como nosso corpo responde ao estresse, uma emoção que pode alterar o delicado equilíbrio do eixo intestino-cérebro.
Por exemplo, estudos identificaram que algumas pessoas têm variantes genéticas que as tornam mais suscetíveis a transtornos de ansiedade ou depressão. Esses mesmos estudos sugerem que a microbiota pode oferecer uma via para mitigar esses efeitos. Discute-se se uma modificação na composição de nossa microbiota, influenciada por nossa genética, poderia nos ajudar a enfrentar melhor o estresse. Por outro lado, os avanços no campo da epigenética revelaram que não somos prisioneiros de nossa genética. Fatores ambientais como dieta, exercício e estresse podem modificar a expressão de nossos genes sem alterar o DNA em si. Isso significa que, embora nossos genes possam nos predispor a certas condições, nossas escolhas diárias têm o poder de influenciar como essas predisposições se manifestam. Nesse sentido, a microbiota atua como um mediador, uma vez que pode ser influenciada por nossos hábitos e, por sua vez, influenciar nossa saúde mental e física. A pesquisa nesse campo ainda é jovem e os cientistas estão começando a desvendar os mecanismos exatos que vinculam a genética, a microbiota e o eixo intestino-cérebro. Projetos como o Projeto Microbioma Humano estabeleceram bancos de dados que permitem aos pesquisadores estudar a diversidade microbiana em diferentes populações e sua relação com diversas condições de saúde. À medida que avançamos em nossa compreensão, torna-se evidente que a personalização de tratamentos baseados na genética de um indivíduo e em sua microbiota poderia revolucionar a forma como abordamos a saúde mental. As implicações dessas descobertas são profundas. Pode-se conceber uma abordagem de saúde que considere a genética e a microbiota como aliadas no tratamento de doenças mentais. Com a possibilidade de desenvolver probióticos personalizados que se adaptem ao nosso perfil genético único, a medicina do futuro poderia oferecer soluções mais eficazes e específicas para cada indivíduo. No entanto, a questão da genética no contexto do eixo intestino-cérebro também levanta questões éticas e filosóficas. À medida que se aprofunda o conhecimento sobre como nossas predisposições genéticas afetam nossa saúde, surgem perguntas sobre a responsabilidade pessoal e o determinismo genético. É pertinente analisar até que ponto somos responsáveis por nossa saúde mental e física, se grande parte dela está ditada por nossa genética. À medida que nos aproximamos de compreender a complexidade da interação entre o intestino, o cérebro e nossos genes, é essencial lembrar que a saúde é o resultado de uma combinação de fatores. A genética pode nos fornecer um mapa, mas nossas experiências, escolhas e o ambiente também desempenham um papel crucial na jornada em direção ao bem-estar. Com o pano de fundo desse vínculo genético, nos dirigimos ao próximo capítulo, onde exploraremos como o ambiente que nos rodeia, desde nossos relacionamentos até as condições de vida, influencia esse delicado equilíbrio entre o intestino e o cérebro. Analisaremos se estamos preparados para descobrir como o contexto em que vivemos pode transformar nossa saúde. O equilíbrio do eixo intestino-cérebro não se forma em um vácuo. Além das interações biológicas entre o sistema nervoso e o intestino, há um conjunto de fatores ambientais e de estilo de vida que desempenham um papel crucial em nossa saúde geral. Esses elementos, que vão desde a qualidade do ar que respiramos até os alimentos que consumimos, podem influenciar diretamente a microbiota intestinal e, por extensão, nosso bem-estar emocional e cognitivo. Estudos demonstraram que o ambiente em que vivemos, incluindo a exposição a poluentes e a qualidade dos alimentos, pode alterar o delicado ecossistema do nosso intestino. Por exemplo, o ar poluído não afeta apenas nossos pulmões, mas também pode ter repercussões em nossa saúde intestinal. Pesquisas recentes sugeriram que a exposição a partículas finas, como as encontradas no smog urbano, pode aumentar a permeabilidade intestinal, um fenômeno que muitas vezes é descrito como intestino permeável. Este estado permite que toxinas e bactérias acessem a corrente sanguínea, potencialmente desencadeando inflamações que afetam tanto o intestino quanto o cérebro. Mas o impacto do ambiente não se limita à poluição. A dieta é outro fator ambiental que afeta profundamente a microbiota intestinal. Uma alimentação rica em açúcares e gorduras saturadas pode favorecer o crescimento de bactérias prejudiciais, enquanto uma dieta variada e rica em fibras beneficia as espécies benéficas. A sensação de irritabilidade após uma semana consumindo alimentos ultraprocessados pode encontrar sua resposta em como esses alimentos afetam a composição das bactérias intestinais, que por sua vez influenciam os neurotransmissores e, portanto, o estado de ânimo. O estresse, outro componente do ambiente, também exerce sua influência.
Em um mundo cada vez mais acelerado, onde as exigências laborais e pessoais parecem se multiplicar, o estresse crônico se tornou comum. Esse tipo de estresse não apenas altera nosso bem-estar mental, mas também pode mudar a forma como nosso intestino funciona. Foi demonstrado que o estresse pode modificar a motilidade intestinal, afetando a digestão e a absorção de nutrientes. Além disso, o cortisol, o hormônio do estresse, pode alterar a composição da microbiota, favorecendo as bactérias que podem contribuir para a inflamação. A vida moderna trouxe consigo um aumento no uso de antibióticos, que, embora sejam essenciais em muitas ocasiões, tiveram um efeito duradouro em nossa microbiota. O uso excessivo desses medicamentos pode provocar uma redução na diversidade bacteriana do intestino, o que tem sido associado a um maior risco de distúrbios metabólicos e psicológicos. Existem estudos que sugerem que a perda de espécies bacterianas benéficas pode estar vinculada ao aumento de distúrbios como a ansiedade e a depressão. Isso levanta a questão de se estamos sacrificando nossa saúde intestinal em nome da conveniência. A conexão entre o ambiente e o eixo intestino-cérebro também se estende ao âmbito social. As interações humanas, o apoio emocional e a comunidade podem influenciar nossa saúde intestinal. Estudos demonstraram que as pessoas que desfrutam de relações sociais positivas tendem a ter uma microbiota mais equilibrada. Isso sugere que o bem-estar psicológico pode, de fato, ter um impacto em nosso sistema digestivo e vice-versa. Portanto, a saúde não é apenas um fenômeno biológico, mas também um fenômeno social e ambiental. O sedentarismo, um elemento inerente à vida moderna, também afeta o eixo intestino-cérebro. A falta de atividade física não apenas contribui para problemas metabólicos, mas também pode alterar a composição da microbiota intestinal. O exercício regular tem sido vinculado a um aumento na diversidade de espécies bacterianas, o que, por sua vez, está associado a um menor risco de doenças. Além disso, a atividade física libera endorfinas, neurotransmissores que melhoram nosso estado de ânimo. A conexão é clara. Mover-se não é apenas crucial para nosso corpo, mas também para nossa mente. Nesse contexto, a educação e a tomada de decisões informadas são essenciais. Compreender como nosso ambiente e estilo de vida impactam o eixo intestino-cérebro nos fornece ferramentas para melhorar nossa saúde. A escolha de alimentos frescos em vez de ultraprocessados, a busca por relações sociais significativas e a incorporação de atividade física em nossa rotina diária são passos que podem transformar nossa saúde de maneira integral. À medida que avançamos em direção ao futuro, é evidente que a abordagem em relação à saúde deve ser holística. Não podemos olhar para o intestino e o cérebro de forma isolada. Sua inter-relação é um reflexo de um sistema mais amplo que inclui nosso ambiente, nossas escolhas e nossas experiências. Esse entendimento nos leva a um novo horizonte na medicina personalizada, onde cada indivíduo pode receber recomendações adaptadas às suas circunstâncias únicas. Com um olhar voltado para o futuro, exploraremos como a medicina personalizada pode oferecer soluções específicas para cada pessoa, baseadas no conhecimento do eixo intestino-cérebro e sua interação com o ambiente. A evolução da ciência nos brinda a oportunidade de redefinir nossa compreensão da saúde em um sentido mais amplo e completo. À medida que exploramos a relação intrincada entre o intestino e o cérebro ao longo deste documentário, fomos testemunhas de como as interações entre esses dois sistemas podem influenciar nossa saúde mental e física. A compreensão desse eixo intestino-cérebro está começando a mudar não apenas nossa percepção das doenças, mas também a forma como as tratamos. Diante desse panorama, surge uma pergunta fundamental sobre como a pesquisa atual pode transformar a medicina em direção a um enfoque mais personalizado e eficaz. A medicina personalizada é uma tendência emergente que tem como objetivo adaptar os tratamentos às características individuais de cada paciente. Nesse contexto, o eixo intestino-cérebro oferece um campo fértil para o avanço em direção a uma medicina verdadeiramente personalizada. Em vez de aplicar uma abordagem uniforme a todos os pacientes, a pesquisa sugere que podemos utilizar informações específicas sobre a microbiota intestinal de uma pessoa, sua genética e seu ambiente, para desenhar tratamentos que se alinhem com suas necessidades particulares. Estudos recentes demonstraram que as variações na composição da microbiota intestinal podem influenciar a eficácia dos tratamentos farmacológicos,
especialmente em transtornos do humor, como a depressão e a ansiedade. Por exemplo, alguns estudos descobriram que certos probióticos podem melhorar os sintomas de depressão em pessoas com um perfil de microbiota específico. É notável como um micróbio em nosso intestino pode ter um impacto tão profundo em nossa saúde mental, uma pergunta que a comunidade científica está começando a desvendar. Imaginemos um cenário em que um paciente chega à consulta com sintomas de ansiedade. Em vez de prescrever um antidepressivo comum, o médico poderia optar por uma abordagem mais matizada. Ao analisar o microbioma do paciente, poderia ser identificado um desequilíbrio microbiano que contribui para seus sintomas. A partir daí, poderia ser recomendada uma intervenção dietética específica, a inclusão de certos probióticos ou até mesmo uma mudança no estilo de vida que favoreça a saúde intestinal. Esse tipo de abordagem não apenas tem o potencial de ser mais eficaz, mas também poderia minimizar os efeitos colaterais associados aos tratamentos farmacológicos convencionais. A genética também desempenha um papel crucial nesse novo paradigma. Cada pessoa possui um conjunto único de genes que interagem de maneira diferente com os tratamentos. No caso de transtornos como a doença de Crohn ou a síndrome do intestino irritável, as variações genéticas podem influenciar a forma como um paciente responde a certos medicamentos. Ao incorporar informações genéticas no processo de tratamento, os médicos podem identificar quais terapias são mais propensas a serem eficazes para um indivíduo em particular. Essa abordagem é conhecida como medicina de precisão e está começando a dar frutos em diversas áreas da saúde, incluindo a saúde mental e digestiva. Além disso, o impacto do ambiente não deve ser subestimado. Fatores como dieta, estresse e estilo de vida afetam tanto nossa microbiota quanto nossa saúde mental. Uma compreensão mais profunda de como esses elementos se entrelaçam com o eixo intestino-cérebro poderia levar a recomendações personalizadas que abordem não apenas a biologia de uma pessoa, mas também seu contexto social e ambiental. Por exemplo, um programa de tratamento poderia incluir mudanças na dieta juntamente com técnicas de manejo do estresse, criando uma abordagem holística que abranja tanto a mente quanto o corpo. No entanto, o caminho em direção à medicina personalizada não está isento de desafios. A pesquisa sobre o eixo intestino-cérebro ainda está em suas primeiras etapas, e muitos dos tratamentos baseados na microbiota estão em fase experimental. Além disso, existe a necessidade de grandes estudos clínicos que validem a eficácia desses tratamentos antes que possam ser amplamente adotados na prática clínica. As barreiras éticas e logísticas também devem ser consideradas, uma vez que o acesso a tratamentos personalizados pode variar dependendo da infraestrutura de saúde de cada região. À medida que avançamos em direção a esta nova era da medicina, é essencial fomentar a colaboração entre pesquisadores, médicos e pacientes. A participação ativa dos pacientes em seu próprio cuidado se torna um pilar fundamental. Os indivíduos podem ser parte desse processo mantendo-se informados sobre sua saúde, participando de estudos clínicos e compartilhando suas experiências com os profissionais de saúde, ajudando a moldar futuros tratamentos que sejam verdadeiramente personalizados e eficazes. O futuro da medicina personalizada é promissor, e as implicações do eixo intestino-cérebro são apenas uma parte desse vasto panorama. Com cada nova descoberta, nos aproximamos um pouco mais de entender como nossas decisões diárias, desde o que comemos até como gerenciamos o estresse, podem influenciar nossa saúde a longo prazo. À medida que a ciência avança, podemos imaginar um sistema de saúde onde cada pessoa receba um tratamento adaptado à sua biologia única, sua história e seu ambiente. Nesse contexto de evolução médica, a revolução científica que está em andamento é apenas o começo. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos como esses avanços estão lançando as bases para um novo paradigma de saúde. Um que desafia as concepções tradicionais e abre a porta para um futuro mais integrado e compreensivo no cuidado de nossa saúde. À medida que exploramos a intrincada relação entre o intestino e o cérebro, nos encontramos em um ponto de inflexão na pesquisa científica. Um campo que, há apenas algumas décadas, era considerado marginal, agora está no centro do palco da biomedicina. As investigações sobre o eixo intestino-cérebro abriram novas vias de compreensão sobre a saúde mental, a digestão e, de forma geral, o bem-estar humano. No entanto, apesar dos avanços, muitas perguntas ainda permanecem sem resposta, o que nos convida a refletir sobre o estado atual dessa revolução científica em andamento.
A microbiota intestinal, um ecossistema dinâmico que abriga trilhões de micro-organismos, demonstrou ter um impacto significativo em nossa saúde. Pesquisas revelaram que a composição dessa microbiota pode influenciar distúrbios neurológicos, distúrbios do humor e até mesmo a forma como nosso corpo processa os nutrientes. O mecanismo exato pelo qual esses micro-organismos atuam em nosso cérebro é uma área de intensa pesquisa. Os estudos sugerem que as bactérias intestinais podem se comunicar com o sistema nervoso central por meio de várias vias, incluindo a produção de metabolitos que afetam a química cerebral. Por exemplo, alguns tipos de bactérias são capazes de produzir neurotransmissores como a serotonina. De fato, como foi mencionado, estima-se que aproximadamente 90% da serotonina do corpo seja produzida no intestino. Isso leva a uma pergunta intrigante sobre se a manipulação de nossa microbiota por meio da dieta ou probióticos poderia ser uma forma eficaz de tratar a depressão ou a ansiedade. À medida que os cientistas investigam essa possibilidade, abre-se um novo leque de tratamentos que poderiam complementar as terapias tradicionais. No entanto, o caminho para o entendimento pleno do eixo intestino-cérebro está repleto de desafios. Um dos principais obstáculos é a variabilidade individual. A microbiota de cada pessoa é única, influenciada por fatores como genética, dieta e ambiente. Isso levanta a questão crítica de se as intervenções que funcionam para uma pessoa seriam eficazes para outra. A medicina personalizada pode ser a chave para abordar essa variabilidade, embora ainda haja muito a ser investigado. Outro aspecto notável é o papel do estresse nessa relação. Estudos demonstraram que o estresse crônico pode alterar a microbiota intestinal, o que, por sua vez, pode afetar a função cerebral. A bidirecionalidade do eixo intestino-cérebro faz com que cada vez mais se reconheça que não apenas o cérebro pode influenciar o intestino, mas que o intestino também pode influenciar o cérebro. Essa interconexão nos leva a nos perguntar se o simples ato de cuidar de nossa saúde intestinal poderia melhorar nossa saúde mental. A pesquisa nesse campo também começou a considerar o impacto das doenças neurodegenerativas. Observou-se que certas condições, como o Parkinson ou o Alzheimer, apresentam alterações na microbiota intestinal. Isso sugere que pode existir um vínculo entre a saúde gastrointestinal e a progressão dessas doenças. Debate-se se os tratamentos que modulam a microbiota intestinal poderiam oferecer novas esperanças na luta contra o deterioro cognitivo. À medida que avançamos na compreensão do eixo intestino-cérebro, é crucial lembrar que a ciência é um processo contínuo. Cada descoberta gera novas perguntas. Por exemplo, apesar de termos identificado algumas das vias de comunicação entre o intestino e o cérebro, os mecanismos exatos ainda não são completamente compreendidos. É necessário determinar como a sinalização química se traduz em mudanças fisiológicas no cérebro e qual o papel de outros fatores, como o sistema imunológico, nessa complexa rede de interações. Além disso, a implementação de terapias baseadas na microbiota apresenta desafios adicionais. A pesquisa sobre probióticos e prebióticos cresceu exponencialmente, mas a qualidade e a eficácia desses suplementos podem variar significativamente. A falta de regulamentação nesse campo pode levar os consumidores a se depararem com produtos que não atendem às expectativas científicas. Assim, a pergunta persiste sobre como garantir que as intervenções na microbiota sejam seguras e eficazes. O futuro da pesquisa sobre o eixo intestino-cérebro também está ligado à tecnologia. Ferramentas avançadas de análise genômica e metabolômica estão permitindo que os cientistas explorem a microbiota de maneiras antes inimagináveis. Isso não apenas promete uma compreensão mais profunda de como esses micro-organismos afetam nossa saúde, mas também pode abrir a porta para novas estratégias terapêuticas. À medida que a revolução científica em andamento continua se desenvolvendo, é fundamental que a comunidade científica, os médicos e o público em geral se mantenham informados e colaborem. A interseção entre o intestino e o cérebro não é apenas um tema de interesse acadêmico. É uma questão de saúde pública. À medida que aprendemos mais sobre como nossos hábitos alimentares, o estresse e o ambiente influenciam essa relação, nos é apresentada a oportunidade de transformar nossa compreensão da saúde e do bem-estar. A revolução científica no eixo intestino-cérebro ainda está em suas primeiras etapas, mas o potencial é imenso. À medida que os pesquisadores trabalham para desvendar os mistérios que ainda nos eludem, vislumbra-se um futuro em que a saúde intestinal poderia ser a chave para o bem-estar mental e emocional.
Nesse contexto, nos preparamos para explorar um novo paradigma de saúde, onde o cuidado do intestino e do cérebro se entrelaçam de forma sinérgica, oferecendo uma abordagem integral para o bem-estar humano. Ao longo desta série, exploramos uma complexa rede de interações entre o intestino e o cérebro, um vínculo que transcende a simples digestão e adentra o coração da nossa saúde e bem-estar geral. Vimos como o sistema nervoso entérico atua como um segundo cérebro, como a microbiota intestinal influencia nossas emoções e como fatores como a dieta e o estresse podem alterar esse delicado equilíbrio. A conexão entre esses dois órgãos, frequentemente considerados independentes, se revela como um eixo bidirecional que desempenha um papel crítico na saúde mental e física. A ciência começou a desvendar os mistérios dessa relação, destacando a importância dos neurotransmissores, os mensageiros químicos que permitem a comunicação entre o intestino e o cérebro. Essas descobertas nos levam a uma pergunta crucial sobre como podemos utilizar esse conhecimento para melhorar nossa saúde. As implicações são vastas e promissoras, abrindo a porta para um novo paradigma na medicina e no cuidado da saúde. Um dos aspectos mais notáveis que descobrimos é o papel da microbiota intestinal, um ecossistema complexo que não apenas se encarrega da digestão, mas também influencia nosso estado de ânimo, nossas decisões e nossa saúde em geral. A forma como certos alimentos afetam a energia ou o estado emocional não é uma coincidência. A composição da nossa microbiota pode modular a produção de neurotransmissores, como a serotonina, que desempenha um papel fundamental na regulação do humor. Um desequilíbrio nessas populações microbianas pode contribuir para distúrbios como a depressão e a ansiedade. Nesse contexto, a medicina personalizada emerge como uma ferramenta poderosa. Em vez de adotar uma abordagem única para o tratamento de doenças, podemos considerar a individualidade de cada paciente, seus hábitos alimentares, sua microbiota e seu ambiente. Podemos imaginar um futuro em que os médicos não apenas prescrevam medicamentos, mas também recomendem mudanças dietéticas específicas e probióticos adaptados a cada pessoa. Essa abordagem holística poderia não apenas tratar doenças, mas também preveni-las, mudando radicalmente nossa forma de abordar a saúde. À medida que aprofundamos o impacto do ambiente em nossa saúde intestinal e mental, torna-se evidente que fatores como a poluição, o estresse e a falta de atividade física são elementos que não podemos ignorar. A pesquisa demonstrou que o ambiente tem um efeito profundo na microbiota intestinal. Por exemplo, as comunidades que vivem em áreas rurais e têm acesso a uma dieta variada e rica em fibras costumam desfrutar de uma microbiota mais diversa e saudável. É pertinente analisar como podemos criar ambientes que favoreçam esse tipo de microbiota e, portanto, uma melhor saúde. As terapias emergentes que discutimos ao longo desta série também são um testemunho do potencial desse novo paradigma. Desde probióticos até intervenções dietéticas e técnicas de redução do estresse, cada vez mais se reconhece que cuidar do intestino não é apenas uma questão de digestão, mas uma estratégia integral para o bem-estar. Atualmente, cientistas e médicos estão trabalhando para desenvolver tratamentos que não apenas abordem os sintomas de doenças neurodegenerativas, mas que também se dirijam às raízes desses problemas, em um esforço para restaurar o equilíbrio entre o intestino e o cérebro. Um ponto crucial que destacamos é o futuro da medicina personalizada. A possibilidade de adaptar tratamentos e recomendações à microbiota individual e outros fatores pessoais abre um caminho para um atendimento médico mais eficaz e centrado no paciente. Nesse novo modelo, a colaboração entre médicos, nutricionistas e pacientes será fundamental. A pergunta é se estamos preparados para ser participantes ativos em nossa própria saúde. À medida que concluímos esta jornada pelo eixo intestino-cérebro, é fundamental refletir sobre como esses conhecimentos podem transformar nossa vida cotidiana. Cada decisão que tomamos, desde o que comemos até como lidamos com o estresse, tem o potencial de influenciar nossa saúde mental e física. A prevenção se torna uma ferramenta poderosa e o conhecimento é nosso aliado mais valioso. A ciência avança, mas o verdadeiro desafio é integrar essas descobertas em nossa vida diária. A educação e a conscientização são chaves. Como sociedade, devemos promover uma maior compreensão da importância dessa conexão. É um chamado à ação para educar e empoderar as pessoas a tomarem decisões informadas sobre sua saúde.
À medida que olhamos para o futuro, fica claro que o eixo intestino-cérebro representa uma mudança de paradigma na forma como concebemos a saúde. A interação entre nossa microbiota e nosso sistema nervoso não é apenas um fenômeno biológico, mas um lembrete profundo de nossa interconexão. Em última análise, cuidar de nosso intestino é cuidar de nossa mente e nosso bem-estar integral. Este é um momento decisivo na história da medicina. A pesquisa continua e as oportunidades são infinitas. A promessa de uma abordagem mais holística e personalizada na atenção médica não é apenas uma aspiração, é uma necessidade. Enfrentamos um futuro onde a saúde não é apenas a ausência de doença, mas um estado de equilíbrio e bem-estar que abraça a complexidade do nosso ser. Neste novo paradigma de saúde, o eixo intestino-cérebro será, sem dúvida, uma bússola que nos guiará em direção a uma vida mais plena e saudável.